Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais uma resenha de filme aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão sobre a bela obra Educators, do diretor alemão Hans Weingartner. Esse filme ali traz uma série de considerações sobre a posição dos esquerdistas, dos progressistas na contemporaneidade, pegando a trajetória de três jovens: o Jan, que é o mentor intelectual dos Educators, o Peter, seu fiel escudeiro, e a Yule, essa jovem ali, que é namorada do Peter inicialmente, e depois vai orbitar ao redor do Jan, das feituras do Jan. Tem também a história que envolve o milionário Hardenberg, que anos atrás, no ebulitivo ano de 1968, era um esquerdista e depois virou um grande apologista, financista do capital. A gente vai ver toda essa discussão de Educators já já. Mas antes, eu quero conversar com você que está assistindo a esse vídeo. Se é a primeira vez que você está chegando ao canal, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações. E se, ao fim dessa resenha, você gostar do conteúdo da discussão, dê um like no vídeo, curta o vídeo, dissemine esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. E mais, deixe seu comentário aqui embaixo desse vídeo para eu poder conversar com você. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Educators, filme ali ótimo do cinema alemão, dirigido por Hans Weingartner. Bom, do que trata Educators? Esse nome do filme, Educators, diz respeito a uma dupla. O Jan, que é o Jan e o Peter, são dois jovens ali, berlinenses. Quero dizer a vocês que em dezembro de 2006, quando estive na capital alemã, quando estive em Berlim, eu fiquei no mesmo bairro em que se passa boa parte da história, o bairro de Kreuzberg, que lá em Berlim é um bairro de maioria turca. Depois da Segunda Guerra, a Alemanha recebeu um grande aporte, sobretudo de homens turcos, bom, de famílias turcas ali, por causa, claro, de toda a tragédia que a guerra trouxe para a população alemã, para a população civil, a perda demográfica. Então a Alemanha recebeu um aporte de muitos turcos. Esse é o bairro de Kreuzberg, a montanha da cruz, digamos assim. Muito bem, o filme vai se passar ali e nós temos dois jovens, o Peter e o Jan. São dois jovens esquerdistas, são dois jovens que querem transformar a sociedade, porém, o que é interessante, o que configura algo interessante são os métodos que eles empregam. São métodos não violentos, mas são os métodos que eles empregam para tentar trazer conscientização, ou pelo menos tensão, para os milionários da sociedade aí. O que o Jan e o Peter fazem? O Peter tem um furgão, né, da Volkswagen ali, e ele usa esse furgão para transitar pelos bairros mais abastados de Berlim, onde ficam as grandes mansões ali. Muito bem. Aí o que ele faz? Ele faz uma lista dessas mansões e, quando percebe que os moradores estão viajando, estão fora de casa, Peter e Jan, e isso tudo é aprimorado intelectualmente pelo Jan, eles invadem as mansões e, ao invés de roubarem os bens, de picharem as paredes, de distribuírem os bens entre os mais pobres, o que eles fazem é o seguinte: eles redesenham a distribuição dos móveis. Colocam, por exemplo, as fotos de família na gaveta de frutas da geladeira. Colocam o sofá dentro da piscina. Mudam toda a engenharia dos desenhos para perceberem que essa propriedade privada tem um caráter de usurpação, um caráter de concentração, e sempre dizem ali, sempre deixam uma carta, na verdade um dizer ali, como se fosse uma máxima para os milionários cujas casas eles invadiram. Você tem dinheiro demais. Os anos, os dias de fartura acabaram.
assinado Educators. Eles vão fazendo isso em várias mansões, começam a ganhar destaque de mídia e são ali apresentados nos telejornais, nos jornais ali alemães, como questionadores que não lançam mão de uma violência ostensiva, claro que cometem, segundo o Código Penal burguês, um crime, porque invadem propriedades privadas, mas ainda assim estão, ao invadirem propriedades privadas, tensionando não a existência mesma da propriedade privada, mas mexendo na sua organização para que seja possível que esses milionários entendam que os seus dias de fartura, segundo os educadores, estão contados. Eles querem fazer uma vaga revolucionária, uma vaga de conscientização, para que as pessoas se desautomatizem, para que as pessoas deixem de se alienar, para que as pessoas voltem a se unir contra o capitalismo e tendam a fazer uma corrente tsunâmica de questionamento. Muito bem, esse é o começo da história, muito interessante por sinal, nesse ímpeto supostamente transformador. Vocês vão ver já já porque eu estou falando, empregando esse advérbio, supostamente. Já já eu vou falar para vocês. Muito bem, aí o Peter, que é o amigo do Jan, tem uma namorada, né, a Jule. E a Jule, todos eles, né, são ali estudantes, estão tentando entrar na faculdade, já fizeram faculdade, têm subempregos. A Jule é uma garçonete e ela tem um grande problema ali na vida dela. Ela estava numa estrada, numa Autobahn na Alemanha. Quero dizer a vocês que, salvo se tenha mudado, até a época em que eu estive na Alemanha, você poderia pisar no acelerador o quanto você quisesse na famosa Autobahn alemã. Um tapete, gente, um verdadeiro tapete. E aí a Jule estava ali dirigindo na estrada, foi pegar alguma coisa no porta-luva, não viu o carro na frente, chapou a traseira do carro de uma Mercedes-Benz, vejam vocês, e ficou com uma dívida terrível de 94 mil euros. Vocês têm a dimensão disso? Bom, atualmente o euro está custando mais de R$6. Então multipliquem por 6, 94 mil, para vocês verem o grau o círculo infernal, a profundidade da crise em que a Jule foi se meter, digamos assim, com esse acidente. Uma coisa terrível para a vida dela. Acontece que quanto mais ela se aproxima ali do círculo dos educators, já que é namorada do Peter, mais ela vai sendo ali insuflada com as ideias transgressoras, com as ideias revolucionárias, emancipatórias do Jan. Em determinado momento, o Peter vai fazer uma viagem lá para Barcelona, a Jule não pode ir, e aí ela tem que deixar o apartamento que ela está alugando lá, tem que, né, fazer a pintura calção e assim por diante, senão ela perde o depósito ali. Muito bem, aí ela começa a se aproximar do Jan. Começam a conversar, os dois jovens, papapá, duas pessoas ali jovens que têm pensamentos progressistas, questionamentos da sociedade, em relação à sociedade, ao status quo, e na verdade, a Jule traindo seu namorado e o Jan traindo seu amigo, os dois acabam ficando juntos. E eles ficam juntos sintomaticamente numa situação bastante peculiar. Quando a Jule descobre o que o Jan e o Peter fazem de madrugada como educadores, ela tem a ideia de dar um recado para o Hardenberg, que é o dono da Mercedes-Benz que ela abalroou. Então ela fala pro Jan, vamos invadir a casa dele. O Jan, a princípio, fica apreensivo, porque essa casa não estava na lista. Mas quando ele vê que tem todo um sistema de segurança que ele pode decodificar, eles sim invadem a casa do Hardenberg. Muito bem. Eles invadem a casa do Hardenberg, fazem as suas estripulias, redimensionando a propriedade privada sem questioná-la frontalmente, mas a Jule acaba esquecendo o celular. Aquele mote fílmico para ter alguma virada narrativa, como a gente sabe, né? E eles têm que voltar para a mansão do Hardenberg. Só que quando eles voltam, num outro dia, para pegar o celular da Jule, eis que aparece o Hardenberg na mansão. E aí, eles se veem encalacrados, eles se veem num beco sem saída, numa bela de uma enrascada, porque agora o Hardenberg viu o rosto deles, então, se eles simplesmente fugissem, seriam eventualmente identificados pela polícia. E aliás, o Hardenberg não só viu o rosto deles, como reconheceu a Jule como a moça que tinha abalroado o carro dele. Então ele sabia de quem se tratava, eles não podiam simplesmente fugir. O que eles fazem?
Eles sequestram o Hardenberg, o levam, depois com a ajuda do Peter, que volta de viagem, eles o levam para uma, se fosse na Rússia, seria uma dacha, né? Uma casa de campo. Um lugar, olha gente, a casa de campo ali do tio, acho que era do tio da Yule, é um local paradisíaco, nas montanhas, uma coisa linda, um cenário lindo. E, a meu ver, o clímax de Educators se dá justamente quando o Hardenberg é levado ali para a casa de campo e Yule, Jan, Peter e Hardenberg têm os seus diálogos. Vejam vocês, nesses diálogos há como que uma síntese de época. Porque o Hardenberg, como eu disse para vocês no começo aqui da resenha, é um ex-esquerdista. Ele fez parte do Kommunistische Partei Deutschlands, o KPD, cuja liderança, salvo engano, era feita por Rud Dutschke. Ele foi braço direito ali, tinha o Rudi Dutschke, seu irmão, e depois tinha o Hardenberg ali. E aí o Jan, sobretudo o Jan, que é o interlocutor mais encarniçado do Hardenberg, mas por vezes a Yule e o Peter também, eles começam a interpelar o Hardenberg. Como é que você, com seu passado progressista, com seu passado de ideias emancipatórias, como é que você pode ter se transformado num ricaço? Será que você não foi amado quando da sua infância? E os diálogos são sumamente interessantes e tem ali o poder de questionar não só a posição direitista do Hardenberg, como as encalacradas e as aporias e as contradições ou becos sem saídas da própria esquerda por parte do Hardenberg. Então tem um diálogo propriamente socrático, um diálogo dostoiévskiano, um diálogo sumamente tenso, apesar ali da sua característica singela, porque o Hardenberg não pode, obviamente, se exaltar contra os seus sequestradores juvenis. Vale frisar que eles são sequestradores, mas em nenhum momento querem colocar a vida do Hardenberg em perigo, a Yule jamais se colocaria nesse sentido e tudo mais. Quando eles perguntam por que o Hardenberg virou à direita na vida, ele começa a dizer esses lugares, a princípio esses lugares comuns do conservadorismo. Porque os seres humanos são competitivos por excelência, nisso ele tem, obviamente, um pouco de razão. O egoísmo é um dos afetos mais importantes do ser humano. O ser humano é competitivo por excelência, todas as comunidades humanas elegem seus respectivos líderes, eu tive ideias mais criativas, eu estava no lugar certo na hora certa, e tudo mais. E aí o Ian vai questionando, olha, você acha mesmo que as pessoas, segundo a sua ideologia de shopping center, estão felizes? Saia do seu carro, do seu carrão conversível com ar-condicionado e olhe ao redor, ande pelas ruas, veja como as pessoas estão assustadas, dopadas ou por propagandas televisivas ou por antidepressivos. Veja como as pessoas ali parecem muito mais animais assustados e frágeis e trêmulos do que consumidores ávidos pelas promessas jamais cumpridas ou cumpridas só por uma elitezinha do capitalismo. Isso assim diz o Jan para o Hardenberg. Isso é interessante. E ele diz que a máquina superaqueceu e que agora os educators estão aí para mostrar, para insuflar medo naqueles que concentram riqueza. Tudo isso é bem interessante, mas o Hardenberg vai dizer, quando novamente interpelado pelo Jan, por que ele acabou se tornando conservador, ele vai dizer uma coisa que não deixa de ter o seu interesse. Olha, eu era esquerdista, mas terminei minha faculdade, comecei a trabalhar, tive filhos, me casei, tive filhos, e educação sai caro, morar sai caro. Quando eu menos percebi, já estava ali encalacrado numa situação burguesa, de família burguesa tradicional, e num determinado momento, ao invés de meu voto ser progressista, meu voto se tornou conservador. E ele foi mostrando que a sociedade vai fazendo com que esse ímpeto seja mais tido como um caráter sonhador, onírico, quixotesco, juvenil, do que propriamente algo para transformar o real. E a gente sabe que isso é um lugar comum também, porém vamos pensar aqui juntos e juntas. Hoje, a assimetria, sobretudo desde o fim da União Soviética, né, com todas as contradições da União Soviética, ainda havia um regime que se colocava a questionar o capitalismo dos Estados Unidos.
sobretudo desde o fim da União Soviética, as esquerdas são muito mais micrológicas, fragmentadas, desorganizadas, têm pautas muito mais para reformar o capitalismo do que para superá-lo, para transgredi-lo, para criar um novo sistema, como era a causa dos soviéticos, dos bolcheviques, dos comunistas soviéticos. Bom, isso colocado, o caráter de transformação proposto pelos educators parece muito mais, vejam vocês, olha a simbologia, ele parece muito mais de aceitar o tabuleiro de xadrez do jogo capitalista e reordenar as pedras, como por exemplo quando eles mexem nos artefatos dentro das propriedades das mansões, do que questionar a valorização do capital, a propriedade privada e assim por diante. Então, os educators têm um ímpeto revolucionário, mas é importante dizer que o horizonte de expectativas, a possibilidade de transformação, foi de tal maneira dirimida, estilhaçada, esfacelada, questionada, emparedada pelo movimento conservador da história, que os educators estão mais reordenando os termos da propriedade privada e querendo dar um susto do que ameaçando de fato a estrutura do capital. Eles são idealistas, o próprio Hardenberg vai dizer que respeita os ideais dos educators, mas esse questionamento está posto. Acontece que, como eu disse a vocês, o Ian fica com a Yule e a Yule fica com o Ian. Só que tem o Peter, que é, digamos, o terceiro vértice desse triângulo. Só que é um triângulo do qual o Peter não tem consciência. E num determinado momento da conversa ali na casa de campo, no chalé, o Hardenberg fala que também vivera, como os educators, um momento de poliamor, de amor livre, na comuna a hippie ali, da qual ele fez parte ao fim da década de 1960, a partir daquele ano explosivo de 1968. Quando o Peter fica sabendo que o Ian e a Yule o haviam traído, ele como que abandona a causa. Mas não fica para sempre, ele volta e consegue perdoar o amigo e a ex-namorada, que de fato se apaixonaram. E o que é interessante? Num determinado momento, eles vão devolver o Hardenberg para sua mansão, para o seu habitat encouraçado atrás de muros e arame farpados e sistemas de segurança. Mas o Hardenberg, a despeito do que havia prometido para os educators, a despeito de haver dito que perdoaria a dívida da Yule e não faria com que a polícia os caçasse, os buscasse como sequestradores, ele de fato o faz. Mas os educators não haviam de maneira nenhuma confiado no Hardenberg e já haviam se dirigido para uma ilha da Europa, onde ficavam ali as torres de transmissão, as torres de satélite, para eles prejudicarem as transmissões televisivas que tanto bombardeiam esse ímpeto insano, doentio, sociopatológico de consumo. Então, quando eu assisto, e eu venho assistindo ao filme Educators há muitos anos, já o vi, já o revi muitas vezes, eu fico com esse gosto agridoce. Doce porque ainda há autores, ainda há atores e atrizes e diretores que estão pensando num questionamento em relação a essa sociedade concentracionista, mercadológica, coisificada do turbocapitalismo atual. Por outro lado, como eu tentei mostrar a vocês aqui ao longo dessa resenha, os questionamentos estão tão emparedados, a despeito do grande grau de concentração de renda a que o capitalismo atual está chegando, e a despeito de o capitalismo atual justamente estar descumprindo as suas promessas ali, transformando essas promessas em quimeras, a despeito disso a esquerda está muito fragmentada. Vocês veem a situação não só aqui no Brasil, como no mundo como um todo. E não há hoje uma antítese global em relação ao capitalismo. Isso gera uma angústia, uma ansiedade muito grande nas pessoas, porque, de fato, a nossa geração, como representa a Greta Thunberg, aquela adolescente sueca, altamente consciente do problema ambiental no mundo, a nossa geração, ou a geração mais jovem que a minha, mas também a minha geração, eu tenho 39 anos, mas as gerações mais jovens também, podem passar pela primeira vez por situações de escassez de água, de crises ambientais sem precedentes, de desertificação de regiões totais por causa da rapina natural do capitalismo. E ainda assim há negacionistas completamente mistificadores, na verdade protegendo os interesses de grandes corporações que não têm ali interesse algum no bem coletivo e querem pensar apenas na maximização dos seus próprios lucros. É por isso que educators,
ao mesmo tempo que tem a pujança do questionamento social, político e da dimensão de uma vida a outra, de uma subjetividade mais rica, não no sentido mercadológico, mas no sentido da polifonia subjetiva, é ao mesmo tempo em que o Educators tem uma pujança, ele, sinal dos tempos, traz o emparedamento de uma esquerda que já não consegue, ao menos até agora, ser globalista e questionar o capitalismo a despeito das crises profundas do capitalismo, como essa que nós vivemos desde 2008. Então, gente, essas foram os questionamentos, as tensões e as contradições desse belo filme alemão Educators, dirigido pelo Hans Weingartner. Se vocês gostaram de mais essa resenha de filme aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. E se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e aqui embaixo desse vídeo, deixe o seu comentário para que eu possa conversar com você. E mais, aqui embaixo do vídeo você também vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das minhas resenhas de filmes, das minhas resenhas de livros, das minhas aulas ao vivo e das leituras de Vassoler, eu peço que você considere a possibilidade de se tornar um membro ou uma membro humanista do canal e apoiar financeiramente, segundo sua possibilidade, este projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Até a próxima resenha de filme. Eu deixo sempre o convite para que vocês assistam as resenhas de filme que acontecem todos os sábados às 10 horas da manhã. Então é isso, gente. Até a próxima resenha de filme. Tchau, tchau!